Salve galera! O assunto de hoje é Copa do Mundo Feminina. Primeiramente, eu acho que as gurias atletas de todas as seleções de futebol que estão nesse campeonato são muito guerreiras, considerando que o futebol sempre foi um esporte predominantemente masculino, o que é uma besteira, já que esporte não deveria ter gênero. Então a luta não é só jogar e correr atrás da bola por 90 minutos, mas fazer um gol na luta contra o machismo que em algum lugar achou que o futebol não era para mulher. Sem contar que dá para perceber uma diferença drástica de empolgação de quando a Copa é masculina para quando a Copa é feminina, infelizmente. E temos ainda muita luta. Vargas, quando foi presidente em 32, deu às mulheres direito ao voto, mas proibiu o acesso ao futebol, criando uma lei de impedimento. Um literal cartão vermelho para as mulheres e cartão verde aos homens. O decreto ainda dizia que o futebol não era compatível com a natureza da mulher. Não é de cair o queixo da cara? 40 anos de impedimento é muito tempo. Apenas nos anos 82 as mulheres puderam praticar o esporte que aconteceu dentro de um evento beneficente por ser período de ditadura. O direito ao futebol feminino brasileiro é bem recente na nossa história, bem como o direito ao divórcio, o direito a exercer a democracia através do voto e de trabalhar. A primeira edição da Copa do Mundo Oficial Feminina é bem jovem, se comparada com a masculina. E aconteceu na China 61 anos depois do início da competição masculina, que foi em 1930. Quem ganhou foi os Estados Unidos e eles jogaram contra a Noruega. Os jogos duravam apenas 80 minutos e só na segunda edição que passaram a ser 90 minutos. Mas 20 anos antes ocorreu um evento internacional de futebol, mas foi considerado extraoficial, ou seja, demorou 20 anos para a Copa Feminina ser considerada um evento mundial oficial, porque até então era extraoficial. Porém, nesse início, houve pouco investimento e muito preconceito. Tanto que nos anos 99, a seleção brasileira feminina nem uniforme tinha e usava os restos dos uniformes dos atletas dos times masculinos. É mole ou você quer mais? Primeiro as damas ficou onde, né, nesse período? Os outros países também sofrem com as diferenças de investimento, especialmente os mais pobres e subdesenvolvidos. Em 2018, a FIFA criou um programa de equidade, dando mais atenção ao futebol feminino para lutar contra todas essas diferenças e ainda bem evidentes. Ô Ed, mas e a Croácia? Um adendo antes. Se eu fosse uma jogadora croata, eu ia me chamar Ed Kosdevic. Voltando à pauta. Para vocês verem como tem diferença em relação aos gêneros, eu achei pouquíssima informação sobre a seleção feminina de futebol da Croácia. Mas, considerando que a seleção masculina já é uma seleção bem especial no quesito número de participações em Copas e tem também todo o contexto de guerra e história, imagina a seleção feminina. A única coisa que eu achei, para vocês verem como que ainda há uma distorção absurda dos valores das mulheres, foi que a Ana Maria Markovic, jogadora da Croácia, foi considerada a jogadora mais sexy do mundo. A pergunta é: de que isso importa no campeonato de futebol? Alguém me explica? Faça um desenho para eu entender. Alguém me fala. A notícia dizia que ela era considerada uma promessa para a seleção croata, até aí tudo bem que estão falando de futebol, mas a notícia exaltou só a estética e me apertaram sem me abraçar, né? Só Jeová na causa. Mais uma razão de eu torcer para a Croácia é que eu não corro o risco de morrer num jogo, né? Eu assisti um jogo. Essa semana um torcedor de um time aí matou uma torcedora de outro time aqui no Brasil com uma garrafada na cabeça enquanto assistia um jogo. Porque a guria estava torcendo pro time oponente do cara. Se isso não for no mínimo esquisito, eu não sei o que é. Triste realidade. Termino esse vídeo dizendo que eu estou torcendo para as mulheres nessa Copa, pois todas que estão lá já são muito vencedoras. E deixo uma reflexão de Marcele Andressa Becker e Janaína Moitinho, que foi lançada em 2019. Amar o homem que tu és, amar o homem que tu és apesar do homem. Amar sabendo que um homem pode se dar ao luxo de se perder no amor, mas não uma mulher. Nunca uma mulher. Amar-te, meu amor, mas sem esquecer que a mulher de nós dois sou eu. Eu não posso me esquecer de mim nas tantas mulheres que fui e que foram. Não posso esquecer Eva, não posso esquecer Ágara atravessando sozinha o deserto com Ismael no colo. Tantas mães atravessam sozinhas as avenidas de São Paulo com seus filhos no colo às 6 e pouco da manhã. Os tempos mudam
as mulheres permanecem as mesmas. Não há mulher que não tenha acordado alguma noite só para certificar de que o ar não esqueceu também os pulmões mais delicados da casa, os alvéolos mais frágeis. Não há mãe que não tenha passado alguma vez pelo terror de imaginar que talvez os seios não deem leite, que não seja capaz de chorar um rio no meio de Berzabé ou Saara e não invente ela mesma um modo de descantar o sal das lágrimas para dar a beber a uma boca com sede. Somos tão sozinhas, meu amor, sempre. Não posso te amar sem ressalvas, sem lembrar o tempo todo que, no fundo, só temos umas às outras. Ninguém a mais, nenhuma a menos. Não esquecerei Joana, queimada em uma praça pública, e além dela, a Beata, Lindalva e a Virgem Maria, Teresa Goretti. Não devo esquecer quantos litros de sangue uma mulher deve perder para que cesse o pulso, para que sem pulso possa finalmente ser considerada santa pela nossa Santa Igreja. Tu falas sobre como as aves da região são exuberantes. Eu concordo e tenho medo. Há noites em que passo mais de horas sentada na soleira da porta nos fundos da casa e fico olhando o copado da jabuticabeira, as roupas estendidas no varal. Como eu, muitas mulheres ainda fazem vigílias pelos corpos de Salém. Sim, desde que o dia em que elas foram condenadas à forca, muitas de nós atravessam noites em claro, porque é preciso cuidar para que os urubus não comam corpos inteiros da nossa memória. Se vierem os sanhaços e arrancarem a bicada seus pelos pubianos para fazerem ninhos, se vierem os beija-flores e furarem seus olhos para beberem do azul, se os pássaros do quintal quiserem as unhas, os fios de cabelo, as verrugas, que levem. Mas é preciso cuidar para que, pelo menos, uma parte do corpo de toda mulher morta resta intacta. O coração, o projeto de libélula que ardia em algum dos seus gestos, o nome, o silêncio. A mim não cabe amar inadvertidamente. Não posso esquecer as meninas e a escola em Realengo, o carro em que estava Marielle na noite do dia 14 de março de 2018. Uma mulher a cada 2 horas no Brasil, 6 mulheres a cada hora no mundo. Não esquecerei Michele, filha de uma moça índia que foi capturada como se capturam animais, que foi pega no laço. Não esquecerei Amanda, Nina, Bruna, a poça que se formou no chão durante o aborto, de um vermelho sem fim. Não esquecerei Bárbara, o olho roxo, a costela trincada. Não esquecerei minha irmã, minha mãe, minha avó morta, com um tiro no peito. Tu dizes que me amas. Eu digo que te amo mais. Eu te amo mais, meu amor. Porque tu podes me amar com amor apenas, mas eu tive que aprender a te amar com ódio. A terra agradece quando uma mulher se posiciona. Um forte abraço e tchau.